Eu passo o bastão, o senhor sai correndo. Só para ver se está gravando, professor. Vamos lá. Bem, podemos começar, Marcos? Já com a gravação? Lá? Pode? Está gravando? Queridos, boa noite. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2023, mais um evento realizado pela Academia Nacional de Direito Notarial Registral, a ADNotari, a qual temos a honra de receber em nossos lares o ilustre professor Everaldo Augusto Kambler. O professor Everaldo é um dos maiores, se eu não me engano, o maior jurista na área de direito imobiliário, né? Filho da PUC há muitos anos, né, professor? Graduado pela PUC, mestrado pela PUC, né? Doutorado pela PUC, professor da PUC há muitos anos, coordenador da especialização em direito imobiliário da PUC Cogeai, a qual a gente recebe a grata honra de ser convidado para lecionar lá, que é um sonho nosso, né, de lecionar junto com o professor Everaldo, discutir com o professor Everaldo, ter um grau de intimidade, né, Mark, com o professor Everaldo, né, da gente poder falar bobagem, e ele com a gentileza, a doçura dele, dizendo, não seja mocorongo, né, volte para a teoria geral, para você poder estudar um pouquinho mais. E a gentileza dele, brincando, evidentemente, o professor Everaldo é uma pessoa maravilhosa, ele respeita a nossa ignorância com uma tranquilidade, assim, né? É professor há anos. Então, hoje, o professor Everaldo vai tentar pacificar os entendimentos sobre questões controvertidas da usucapião extrajudicial, da adjudicação, né? O instituto aí que veio na lei dos registros públicos. Então, mais uma vez, professor Everaldo, é uma honra tê-lo conosco aqui, poder aprender com o senhor. Imediatamente, né, passo a palavra a Vossa Excelência. Mark, daqui a pouquinho, quando a gente abrir aí, você pode fazer as suas considerações, seus elogios para o professor Everaldo. Tá bom? Claro, Para a gente não claro, demorar vamos muito. lá. Professor Everaldo, palavra de Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Marcos, pelas não adequados elogios, todos provenientes da nossa amizade, não é? Nós todos somos eternos estudantes, não é? Pelo fato de eu ter, talvez, anos de estudo, não é? A partir da minha formação em 1981, lá na PUC. Então, não vou nem contar os anos que tenho, não é? De formado, de graduado, depois o mestrado e doutorado, sob a orientação do professor Arruda Alvim, né? E venho ministrando as aulas, né? No intuito de aprender. Né? Cada vez que nós fazemos uma exposição para uma turma de graduação, de especialização, do mestrado, agora a FADISP, que foi originariamente fundada pelo professor Alvim e pela professora Tereza, está com uma pontuação ótima no mestrado e doutorado, está com pontuação 5, que é a mesma da PUC, aliás. Né? Então, nós temos lá também ministrado as aulas na pós-graduação, mas é só aprendendo. Né? Então, sempre respeitando a opinião dos outros, né? Eu, para facilitar a nossa reflexão, nosso raciocínio, eu sempre preparo um paper, né? Algumas linhas mal traçadas para nos auxiliar nesse particular, né? E antes de compartilhar esses tópicos, essas considerações, agradecer o honroso convite formulado pela ADNotari, na pessoa do professor Marcos Kikunaga, não é? Muita satisfação em revê-lo também ao Mark, né? Já expressei a minha saudação ao professor Heitor,
que não pôde estar conosco nessa oportunidade por motivo de força maior, e reiterando os meus agradecimentos pelo honroso convite. Então, como eu costumo fazer habitualmente para auxiliar na nossa reflexão, eu preparei um texto que eu estou, então, agora compartilhando. Marcos, dá para ver direitinho aqui o texto agora? Está visível? Tudo bem? Sim, eu vejo. Vê bem? Sim, senhor. Sim, senhor. Está ótimo. Pronto. Então, vamos lá. Como é que eu idealizei essa nossa reflexão nesta oportunidade? Né? Mais um encontro dentro da jornada de uso capião e adjudicação compulsória promovida a jornada pela Adnotário. Então, muita coisa já foi objeto de reflexão, de estudo, de consideração, né? Trouxe aqui aspectos que correntemente tenho debatido, tanto no plano da pós-graduação, nas bancas de mestrado, doutorado, muita coisa tem sido pesquisada em função da uso capião extrajudicial, não propriamente da adjudicação extrajudicial, porque ela é uma inserção, o 216B, bastante recente, né? Mas, como nós sabemos, não é uma novidade. A adjudicação extrajudicial já existia no nosso sistema, mas no âmbito estrito da Lei 6766. Mas voltaremos a isto, né? E eu idealizei essa nossa reflexão dividindo justamente em duas partes, né? Aspectos da uso capião extrajudicial primeiro, depois da adjudicação extrajudicial na sequência, em tópicos, né, que normalmente são esses tópicos que nós temos debatido, né, que têm sido suscitados nesses encontros, seja em seminários, seja em bancas de mestrado e doutorado. Então, sempre imaginando que nós estamos sendo acompanhados por um público heterogêneo, eu sempre gosto de fazer uma referência preliminar. Aliás, Marcos, temos um prazo específico, 40 minutos, ou podemos... Professor, a casa é sua. Meu Deus. Teoricamente, a gente teria até as 8h30 para trabalhar. Tá. Mas, com o senhor, se o senhor quiser falar até as 9 horas, não tem problema nenhum. Não. Apesar do Mark, tanto tempo que o senhor não vê o Mark, ele já está no 4º filho, né? Já nasceu. Não. Então, vamos segurar o Mark aqui para não é para não avançar tanto assim. Tá ótimo. Não, era só porque, às vezes, o tempo do encontro online ele tem ali alguma restrição. Então, é o tempo mais suficiente para que eu faça essas considerações e depois nós possamos fazer o debate, né? Então, excelente. Eu acho que está muito bem estruturado, então, esse nosso encontro. Então, como aspecto preliminar, primeiro, localizarmos o nosso tema, uso capião extrajudicial, e depois o tema da adjudicação extrajudicial. Então, é uma lembrança, todos nós sabemos disso, né? Mas, de novo, né? Como nós podemos estar diante de um público heterogêneo, essas primeiras considerações situam aqueles que não têm tanta proximidade com a matéria. Então, a uso capião extrajudicial, todos nós sabemos, ela foi uma inclusão na Lei 6.015 pelo Código de Processo Civil. É muito curiosa essa inclusão, porque se a uso capião é extrajudicial, né, por que será que o Código de Processo Civil, né, contém um artigo que está fora dele, né? Porque o Código de Processo ele estabelece ali um tratamento para figuras que vão ser utilizadas em juízo, né? Então, audiência, oitiva de testemunhas e tudo mais. Mas, curiosamente, o nosso Código de Processo de 2015 fez a primeira inclusão na Lei 6.015, tratando da uso capião extrajudicial, com a inclusão do artigo 216-A. Né? Depois, então, isso desde 2015, que não é também uma data tão distante. Na sequência,
esse artigo sofreu as alterações da Lei 13.465, de 2017, portanto, 2 anos depois, e agora, em 2022, a Lei 14.382 incluiu o parágrafo 10. Não é? E esta, hoje, é a forma, o perfil do artigo 216-A, não é? Em face das alterações legislativas. Agora, devemos necessariamente acrescer a isso aquilo que nós encontramos no provimento número 65 de 2017, do CNJ. Né? Nas avaliações que eu pude acompanhar dos mestrandos, doutorandos, a opinião prevalente é que esse provimento não é um provimento afrontoso à legislação, parece que ele tem um caráter efetivamente de complemento, de acréscimo. Não é? Algumas normas, algumas regras administrativas não são assim. Né? Elas são afrontosas à Constituição, são afrontosas ao ordenamento infraconstitucional. A opinião prevalente do que eu tenho ouvido nos debates é que esse provimento ele veio como uma contribuição, né? Dando ali um detalhamento de como deve ser o procedimento no âmbito da usucapião extrajudicial. Então, temos esse quadro normativo, tanto no âmbito infraconstitucional, infralegal, como também administrativo, que é o provimento número 65. Bem, a ideia que temos hoje da usucapião extrajudicial, ela está referida no 216-A, como nós sabemos, da Lei 6.015. Né? Então, eu destaquei aqui algumas coisas que acabam surgindo nos debates, nas bancas. Né? A usucapião extrajudicial é necessariamente um requisito para, eventualmente, a via jurisdicional? É uma pergunta que fazem. Né? E aí eu fico pensando, por que fazem essa pergunta se está escrito na lei, né, que é uma alternativa, é uma opção do cidadão, né, sem prejuízo da via jurisdicional. Quer dizer, dependendo do caso concreto, o advogado, né, vai estudar o caso concreto e vai dizer para o seu cliente, olha, neste caso é mais aconselhável nós partirmos para a via jurisdicional. Neste caso, parece mais adequado a via administrativa. Então, é uma opção. Né? E não é uma questão de interpretação, porque tive na banca, essa banca que eu referi, não é, algum tipo de debate, ali uma referência de que existem aqueles que sustentam que eu preciso necessariamente passar pela via administrativa, né? Uma questão de interesse de agir para cumprimento de pressupostos processuais. Né? Salvo o melhor juízo, não é? Com a devida vênia, não é isso que está escrito. Né? A opção pela via jurisdicional ou administrativa cabe ao cidadão, está escrito, né, na lei. Né? Bom, outra coisa que me pareceu interessante, não é? Gizar, não é? Então, admite-se, não é, o pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião, né, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca que estiver situado. Também isso, uma coisa que parece absolutamente óbvia, né? Quer dizer, eu tenho uma competência específica. Né? Não é um problema de vontade do interessado escolher. Não existe isto. Né? A fixação da atuação registrária está na lei. Então, esta é uma outra questão que não é questão, porque a lei expressamente estabelece esse critério de atividade de atuação do registro imobiliário. Bom, e aí, qual é o critério, a fórmula do 216-A? Ele, na sequência, vai apresentar uma série de documentos, né, que são necessários para, como se fosse
se a gente pensar no memorial de incorporação, né, você reúne aquele monte de documentos e apresenta lá para o oficial registrador para fazer o memorial de incorporação. Aqui para o efeito da usucapião extrajudicial. Você tem ali aqueles documentos que devem ser reunidos e entregues à apreciação do oficial registrador. Essa foi a fórmula procedimental escolhida pelo legislador no caso da usucapião extrajudicial. E a adjudicação extrajudicial? Reparem que eu estou evitando a palavra compulsória. Isso, a expressão compulsória, né, ela me parece um tanto estranha, mas a adjudicação extrajudicial, vamos lá. Né, recém-incluída a referência normativa, também pela Lei 14.382, 2022, portanto, do ano passado, com a inclusão na Lei 6.015 do artigo 216b. Né? De novo, opção. Sem prejuízo da via jurisdicional. Mesma coisa. Não é não, eu preciso passar pela via administrativa. Não. Não é isso que a norma contém, que ela contempla. Né? Objeto de promessa de venda e compra poderá ser efetuado extrajudicialmente no serviço do registro imóvel da situação do imóvel. De novo, né? Então, fixação pela lei daquele registro de imóveis que deverá processar a adjudicação. Professor, olha, a própria lei está falando em adjudicação compulsória. Então, é isso. Nós devemos, então, refletir um pouco a respeito. Agora, outra coisa que chama atenção, que mudou, né? Ao invés daquela estrutura normativa que nós encontramos no 216b, né? 216A, não existe aqui uma referência imediata aos documentos que devem ser apresentados. A estrutura da norma mudou um pouquinho, agora apresentando o 216b parágrafos. Né? Bem, mas vamos chegar a eles. Bem, o que decorre disto, que poderia ser uma coisa curiosa, né? Tanto a usucapião extrajudicial do 216A quanto a adjudicação do 216B dizem respeito a bens imóveis. É uma coisa curiosa, porque não existe a usucapião de bens móveis? Existe. Quer dizer, e como é que eu faço para obter uma certeza jurídica com relação ao usucapião de bens móveis? Eu preciso necessariamente mover uma ação perante o Poder Judiciário, se eu quiser ter uma declaração nesse sentido. Quer dizer, poderíamos dizer, houve uma facilitação do procedimento em relação aos imóveis e os bens móveis continuam com a mesma dificuldade. Para eu fazer lá usucapião de um automóvel, eu preciso entrar com uma ação em juízo. Curioso isso. Eu não estou dizendo não é certo ou errado, eu estou dizendo que é curioso, porque a usucapião de bens móveis também está lá previsto no nosso código. E, curiosamente, não houve uma preocupação com o enfrentamento da questão da usucapião para os bens móveis. Então, eu vou ter que necessariamente judicializar, se eu quiser obter uma declaração que diga respeito a bens móveis, enquanto que para os bens imóveis, que em tese teriam uma expressão patrimonial mais importante, eu tenho a opção extrajudicial. Me parece isso curioso. Né? De qualquer maneira, fica a anotação. Bem, então, questões suscitadas no âmbito da usucapião extrajudicial. Então, foram as anotações que foram me ocorrendo e que eu vou tratar dessa maneira pontual. Né? Por favor, fiquem à vontade. Se quiserem me interromper e já fazer alguma observação, fiquem à vontade, por favor. Né? Ata notarial, eu estou diante do super especialista Marcos Kikunaga sobre esse tema. Já debatido, já enfrentado. Né? Então, eu, inclusive, relembrei a palestra que foi proferida pelo Marcos e pelo Mauro lá no IASP. Né? Então, eu recuperei, tenho aqui o texto que o Marcos
desenvolveu lá no IASP uma palestra muito boa, brilhante, não é, sobre a uso capião extrajudicial, não é? E o Marcos, naquela oportunidade, destacou, já falava isso. A ata notarial não seria necessária. Por quê? Se vai acontecer audiência perante o registro de imóveis, a ata notarial não é necessária, não seria necessária. Aliás, eu estou curioso para saber se o Marcos ele continua firme, não é? nessa posição. Continua firme e forte, né, Marcos? Beleza. Então, é isso. Depois, por favor, você retoma esse assunto, né? Porque quando entrou em vigor, e aí eu já vou adiantar um aspecto, entrou em vigor o artigo, o teor, né, do 216b, o inciso que previa a realização da ata notarial aparecia como vetado. Então eu falei assim, tá vendo, Marcos sempre teve razão. Tanto é verdade que na adjudicação extrajudicial o legislador lá vetou, salvo engano, é o inciso 3º, não é? Que falava sobre a ata, ou 2º, ou 3º, que falava sobre a ata notarial. E apareceu vetado. Aí eu falei, pronto, agora o Marcos ele vai deitar e rolar. Aí, pronto, passou um tempo e derrubaram o veto. Então, hoje, na adjudicação, tem que ter ata notarial também. Né? Mas, depois, gostaria até de ouvir o Marcos a respeito, porque é uma posição muitíssimo bem sustentada pelo Marcos e vale a pena relembrarmos esse questionamento, que efetivamente é um questionamento solitário, temos que reconhecer, né? Simplesmente porque a resposta, inclusive nas consultas que o próprio Marcos fez perante o Poder Judiciário, né? A resposta está previsto na lei. Não é um problema se é um problema de utilidade, se é só uma coisa formal. Não, está previsto na lei, então tem que ter. Mas isso não é resposta. Né? Essa não é. A questão de estar previsto na lei, né? Para tudo tem exceção. Né? Você poderia justificar, em algumas situações até a ata poderia ser muito útil, mas em outras é completamente desnecessária. Né? Então, depois eu gostaria de ouvir o Marcos a propósito. A respeito da ata, eu trouxe aqui o parágrafo 15, que foi incluído pela Lei 13.465, de 2017, né, e que faz referência a essa atuação do oficial registrador, né, que poderia reforçar a posição, a opinião do Marcos. Porque o próprio artigo 15 prevê um procedimento de justificação administrativa. Se vai ter um procedimento de... Quer dizer, o oficial recebe aquela documentação toda. Ele tem dúvida, ele promove o procedimento de justificação. Então, para que a ata? Ata, né? E esse procedimento de justificação transcorre perante a serventia extrajudicial. Né? Esta inclusão lá do artigo, do parágrafo 15, outros parágrafos também foram acrescidos ao artigo 216A pela Lei 13.465, né? Essa referência ao procedimento de justificação constituiria, a meu sentir, também um fundamento para o argumento do Marcos em relação à necessidade ou não da elaboração da ata notarial. E aí, inclusive, o parágrafo ele faz questão de dizer qual é o rito. Né? Por quê? Porque é como se o oficial registrador estivesse fazendo uma audiência. Né? E aí você vai seguir lá os ritos previstos, ou o rito previsto no Código de Processo.
Então, é bastante curiosa essa circunstância híbrida, não é, que surge com o procedimento de justificação administrativa. Né? Como eu mencionei, não é, em relação ao registrador, está na lei a fixação da sua atuação. Né? Mas poderia haver alguma dúvida com relação ao tabelião que iria lavrar a ata notarial. Né? Porque quando nós queremos lavrar uma escritura, né, uma peça através do tabelionato, uma escritura de venda e compra, eu posso lavrar essa escritura em qualquer parte. Eu não preciso estar na situação do imóvel. Né? Esta indicação, e aí o provimento 65, vamos dizer, ele nos orienta nesse particular, né? Indica que a ata notarial deve ser lavrada pelo tabelião da situação do imóvel. A justificativa é a previsão da vistoria pessoal que o tabelião faria. Né? Essa seria a justificativa. E, por isso, a ata notarial também lavrada pelo tabelião. Isso está lá no artigo 5º do provimento. Não está na Lei 6.015, aparece no provimento. Como é uma circunstância que a lei não refere, né? Não me causou estranheza essa indicação do provimento. Né? Agora, essa justificativa da vistoria, né, ela é um pouco estranha. Por quê? Porque nem sempre o tabelião vai fazer vistoria no imóvel. Nem sempre. Né? Aí, um outro tabelião, aliás, a minha orientanda no mestrado, ela disse assim, olha, essa lavratura dessa ata notarial, ela deve ser, na situação do imóvel, quando dizer respeito a aquelas informações que a lei vai procurar na ata notarial. Mas e por que eu não posso fazer outros atos relativos àquele imóvel, né, que não digam respeito àqueles atos descritos na norma? Aí eu posso escolher qualquer tabelião de qualquer lugar no Brasil, no país. Né? Então, é uma circunstância interessante, mas o artigo 5º do provimento, ele, sem dúvida, nos esclarece nesse particular. A ata notarial deve ser lavrada pelo tabelião da situação do imóvel. Uso capião extrajudicial. A uso capião, ela vai transferir a propriedade. Mas pode ter por objeto outros direitos reais, além da propriedade? Se nós estamos falando da uso capião judicial, não há dúvida. Né? Eu até trouxe aqui uma referência que eu sempre gosto de fazer, do Código Civil, né, dizendo que a uso capião ela não é restrita, né, o seu alcance, à propriedade. O próprio Código elaboração da norma era um procedimento judicial. Né? Depois, né, houve, então, a inclusão e a extensão da possibilidade da aquisição pela uso capião da forma extrajudicial. Então, a pergunta fica, né, eu também posso pretender, pela uso capião extrajudicial, a obtenção de outros direitos? Eu posso virar usufrutuário? Eu posso virar superficiário? Eu posso virar titular de uma servidão? Então, eu tenho a impressão que sim, que não há qualquer... Porque o problema do alcance de outros direitos reais que não a propriedade, sob o ponto de vista da uso capião, é o problema do animus. Se eu tenho animus domini, eu adquiro propriedade. Esse é o requisito
para você adquirir através da usucapião a propriedade, você ter animus domini. Mas eu posso ter o animus como usufrutuário. Se o meu animus é como usufrutuário, eu adquiro, pela usucapião, usufruto. E o fato disso ser perfeitamente reconhecido pelo próprio Código Civil, né, nos conduz a essa conclusão, né, pela possibilidade, através da usucapião extrajudicial, nós alcançarmos outros direitos reais. Quem trata muito bem disso, sobre o animus, né, diferenciado, sob o ponto de vista da posse, né, é o professor Moreira Alves, naquela obra clássica sobre posse, né, o estudo dogmático da posse, que é o volume 2, né, do trabalho do professor Moreira Alves, quando ele faz o estudo da organização horizontal da posse. Ele faz o estudo da organização vertical, que é a posse direta, indireta, e assim por diante, e a organização horizontal seria a posse, como ele mesmo ali faz referência, a posse sobre direitos. Mas direito não possui aspecto de materialidade. Então, o que ele explica? É sempre posse sobre alguma coisa corpórea, tangível e com consistência. O que altera é o ânimos. E aí eu posso, sim, tanto através, a meu sentir, da usucapião extrajudicial como judicial, eu posso alcançar e adquirir a titulação sobre outros direitos reais, além da propriedade. Um terceiro aspecto também bastante questionado, o problema dos efeitos da usucapião como modo originário de aquisição da propriedade. Né? A existência de ônus real ou de gravame na matrícula do imóvel usucapiendo impediria o reconhecimento extrajudicial da usucapião? É uma pergunta interessante. Né? Sempre que você pensa na usucapião como modo originário, né, a resposta parece ser óbvia. Né? Porque, se é modo originário, eu não tenho qualquer óbice em declarar a nova titulação. E como essa nova titulação não tem nada a ver com as relações jurídicas do titular anterior, aquilo tudo é como se você passasse uma borracha e a vida segue para esse novo proprietário, né, que é o requerente da declaração da usucapião. Então, em termos de reconhecimento extrajudicial, não há impedimento diante da existência de ônus real ou de gravame na matrícula. Agora, vem o nosso artigo 14 do provimento e esclarece, em certa medida, ou torna mais dificultoso, não é, a nossa compreensão como estudiosos do direito, porque o que o artigo 14 do provimento diz? Se houver impugnação do titular do direito, o reconhecimento extrajudicial não será possível. Então, é assim, artigo 14 do provimento 65. Se não houver impugnação, ainda que você tenha ônus real ou gravame na matrícula, isso não vai impedir o reconhecimento extrajudicial da usucapião. Mas se houver impugnação, o artigo 14 diz negativo. O reconhecimento extrajudicial não será possível. Isso está expresso no artigo 14. Ora, mas, afinal, né, como o próprio provimento mais a seguir, ele mesmo diz, né, se a usucapião é modo originário de aquisição, por que se houver impugnação e mesmo diante dessa impugnação do quê? Da existência de direito de ônus real ou de gravame. Aliás, nem precisaria ter a impugnação, porque se está na matrícula lá o direito real registrado, o gravame previsto na matrícula, né, eu precisaria esperar a impugnação? É uma coisa que, para nós, estudiosos do direito, né, causa algum tipo de perplexidade. Então, o problema é, houve impugnação ou não houve? Se houve, eu não posso mais reconhecer extrajudicialmente a usucapião. É curioso isso. É modo originário ou não é modo originário? E aqui continua. E agora, né, artigo 14 do provimento, parágrafo 3º.
Se houver qualquer impugnação dos entes públicos, qualquer, aí não é um problema de ônus, nada. Se houver impugnação, também o procedimento extrajudicial será encerrado e enviado ao juiz competente. Curioso isso. O que é que os entes públicos, né, qual é a qualidade jurídica excepcional do ente público, né, que é superior, né, aos entes privados? Quer dizer, se tiver... Veja, não é uma impugnação fundamentada, é qualquer. Né? O ente público acordou lá com o pé esquerdo, né? Com mau humor, aí manda lá uma página de 3 linhas, diz assim, não concordo, nem explica nada. E aí o provimento diz, negativo, pode encerrar aí o procedimento e enviar para o juízo competente. Curioso isso. A nossa Constituição diz que o tratamento deve ser equânime para todos, seja o ente público, seja o ente privado. E parece que aqui nós temos um tratamento que é desigual. Eu precisaria, pelo menos, uma impugnação fundamentada, mas é qualquer impugnação. Curioso isso. Né? E aí, o reconhecimento da usucapião não extinguirá eventuais restrições administrativas nem gravames judiciais regularmente escritos. Curioso isso também. Artigo 21. Então fica tudo contraditório. Quer dizer, uma hora a usucapião é modo originário de aquisição. Aí isso não impede o reconhecimento. Mas se tiver impugnação, aí não pode. E se for do ente público, então, menos ainda. Agora, se eu reconhecer a usucapião extrajudicial, né, isso não vai extinguir eventuais restrições administrativas nem gravames judiciais regularmente escritos. Ora, então não é modo originário de aquisição de forma alguma. Artigo 21 do provimento. Me pareceu isto de uma expressão tanto acadêmica quanto prática muito tormentosa. Eu não consigo explicar isso. Porque eu estou dizendo e desdizendo sobre a natureza jurídica da usucapião como modo originário derivado de aquisição. Primeiro. Depois, né, em termos práticos, né, em muitas situações, isso vai inviabilizar totalmente a usucapião extrajudicial. Né? Porque basta ali que um ente público qualquer faça uma impugnação, ainda que sem qualquer fundamento. Ficam essas reflexões nessa passagem sobre esta questão dos ônus, existência de gravames e assim por diante, no que diz respeito ao usucapião extrajudicial. Aqui eu incluí, só para nossa curiosidade, não é, a passagem do provimento que diz que a usucapião é modo originário de aquisição. Artigo 24. Mas aí é para dizer, né, e aí andou bem, não é, que não será exigido o recolhimento do ITBI. Andou bem aqui, né, o provimento, porque só faltava eu dizer assim, não, é modo originário de aquisição, mas tem que recolher ITBI. Aí, hein, seria curioso mesmo. Aí eu passaria a palavra imediatamente para o Marcos explicar essa coisa. Não é? Bem, não vou entrar, apenas a título de curiosidade, no problema do recolhimento do ITBI, que hoje é feito quando você transfere superfície. Que é, talvez, aí um outro tema aí, se o Marcos quisesse, não é, falar sobre superfície. Um monte de questões que também têm surgido, inclusive também trabalhos de mestrado. Né? Eu participei de um debate lá do Ibradim sobre essa questão superficiária, né? E existe toda uma elaboração, não é, do Estado, que ele é faminto por tributos, para justificar a cobrança, não é, de impostos quando a superfície não é propriedade. Então, quando eu transfiro superfície, eu não estou transferindo propriedade, porque propriedade é um direito real, superfície é um direito diferente. Mas é tão elaborada essa fome de cobrança do ITBI que até tiveram cuidado de, em 2 passagens legislativas, chamar a superfície de propriedade.
Então, você encontra em 2 passagens, né? Foi o mesmo assessor legislativo. Chamaram o assessor legislativo e falaram assim, meu amigo, você inclui na lei a expressão propriedade superficiária. Ele falou, negativo. Eu não estou maluco, eu estudei no ad notário, assisti às palestras, né? Eu sei que propriedade não se confunde com superfície. Aí o padrinho chegou para ele e falou, você quer colocar ou você quer perder o seu salário milionário aqui como assessor legislativo? Então ele falou, perfeitamente, já estou convencidíssimo que superfície é propriedade. É a mesma coisa. E o assessor colocou lá. Né? Nós vamos encontrar lá no 1473, quando trata da hipoteca, e no nosso famoso e queridíssimo artigo 22, da Lei 9.514. Mas, se repararem, é o mesmo assessor que colocou. Então, quer dizer, a fome, não é? a ânsia por recolhimento de tributos, né? Ela tem método. Então, para você justificar as coisas, então você... não, mas está lá escrito na lei, é propriedade superficiária. Então, é isso. Eu achei só interessante, não tem nada a ver com a uso capião extrajudicial, mas é porque nós que procuramos atuar como operadores do direito, né, nós ficamos perplexos com algumas coisas. Né? E estão cobrando tranquilamente ITBI, quando dá transferência da constituição do direito real de superfície. Estão cobrando. Então, enchendo os bolsos aí, né? E aí ficamos nós perplexos mais uma vez. O que não falta para o operador do direito é perplexidade. Tá? Não falta. Uma outra questão, fala assim, olha, e se o imóvel ele está contido numa área irregular? Então, condomínio edilício não instituído, loteamento irregular. Se eu faço um requerimento da uso capião extrajudicial numa área não regularizada, ou seja, em outras palavras, eu não tenho unidade autônoma que tenha uma matrícula, eu posso lá registrar a minha nova qualidade como proprietário da unidade autônoma. Não tem. O condomínio edilício não foi instituído. Não tem matrícula disso. E se o loteamento está irregular? Não tem lotes. Eu estou lá como possuidor de um lote, mas ele não existe juridicamente. Esta circunstância era muito citada antigamente para usar o exemplo de você obter decisões judiciais que reconheciam a uso capião, mas que eram inúteis. Porque chegava lá no registrador e ele dizia assim, eu não vou registrar essa uso capião, essa sentença declaratória, porque não existe lote, não existe unidade autônoma, não tem matrícula. Então, esse registro é impossível, porque a base registrária não existe. Então, essa situação, quando nós tínhamos apenas a opção judicial da declaração da uso capião, né, você obtinha a sentença, mas era uma vitória de pirro, porque você não conseguia o registro. Parece que a forma como a uso capião extrajudicial está regulada no nosso sistema atualmente, né, nós podemos superar esta irregularidade, essa situação diária irregular. Por quê? Porque tanto numa hipótese ou qualquer hipótese de irregularidade, a previsão do nosso sistema é da abertura de uma matrícula própria. Então, aquela base registrária que antes não existia e que impossibilitava o registro da aquisição da propriedade por aquela área determinada, né, isso parece superado. Por quê? Porque agora, com a uso capião extrajudicial, existe a autorização do oficial para o oficial da abertura de matrícula própria. Então, eu tenho lá um loteamento que não foi registrado. Né? Os lotes foram vendidos, as pessoas têm prazo, posse mansa e pacífica, mas para eu conseguir registrar o meu lote, eu precisava regularizar o loteamento, o que muitas vezes, ou praticamente em 99% dos casos, é impossível. Né? Até economicamente, porque você, numa grande área, fazer essa regularização,
teria que gastar fortunas, né? Agora, parece não há necessidade. Você faz a planta, né? Delimita a área possuída. Essa planta é um dos documentos lá que o 616A exige, né? Então, e com base na descrição que a área recebe nessa planta do profissional competente, né? É feita a descrição da área na matrícula. Parece que a uso capião extrajudicial nos auxiliou nesse particular, né? Superando esses impedimentos que as áreas irregulares traziam. Aliás, é muito aceito pela doutrina, né, como possibilidade de constituição do condomínio edilício, né? Então, eu até nos estudos que faço, eu identifico 3 hipóteses de instituição e 2 hipóteses de constituição, né? Mas é apenas uma questão de classificação, porque a constituição da unidade autônoma edilícia através da uso capião já é admitida pela doutrina já há muito tempo. Agora, você tem a opção de realizar essa constituição através do procedimento extrajudicial. Antes, isso era absolutamente aceito no âmbito do procedimento judicial, e agora que existe o procedimento extrajudicial, também me parece que não haveria óbice, né, para esse reconhecimento, e que eu poderia, através da uso capião extrajudicial, constituir, reconhecer uma unidade autônoma, né, por esse intermédio. Bem, sobre a uso capião extrajudicial, foram os tópicos que me ocorreram e que têm sido objeto de algum debate, de alguma controvérsia, né? E aí eu estaria partindo para algum desses aspectos no âmbito da adjudicação extrajudicial. Se vocês me permitirem, eu termino essas considerações e aí abrimos aí o debate tanto em relação ao uso capião como à adjudicação. Pode ser assim, Marcos? Tudo bem? Beleza. Claro, professor, cada sua. Pronto. Beleza. Não, é só para prosseguir no raciocínio. Por quê? Porque eu fiz como que um espelho, né? Então, esses tópicos que eu suscitei em relação ao uso capião, eu procurei fazer um espelho, na medida do possível, em relação à adjudicação extrajudicial, né? Porque uma das perguntas é isso: como é que eu posso optar pela uso capião extrajudicial ou pela adjudicação extrajudicial? Quando é que é mais adequado um caminho do que outro, né? Então, tendo esta elaboração em termos de universo jurídico, né, me pareceu interessante fazer um tipo de espelho dos tópicos. Então, um primeiro tópico, ata notarial. Foi aquilo que eu já adiantei, né? O inciso 3º do artigo 216b, né? Ele foi inicialmente vetado, né, excluindo da relação de documentos a ata notarial. Mas depois, né, ele foi reincluído, o veto foi derrubado, e hoje nós temos no 216, sim, a referência. Então, é inciso 3º mesmo, exigindo na relação de documentos a elaboração de ata notarial. Bem, e aí eu falei, bom, será que a situação da adjudicação é diferente da uso capião? Né? Por que o legislador, o Poder Executivo, melhor dizendo, vetou esse inciso 3º? Será que na adjudicação extrajudicial que nós já tínhamos no nosso sistema, havia algum tipo de exigência de ata notarial? Então, eu fiz essa anotação aqui como para gerar uma reflexão de que a circunstância da adjudicação é diferente da circunstância da uso capião. Quer dizer, a ata notarial na uso capião, ela tem aquela função, né,
o tabelião vai até o local, toma um cafezinho, todo mundo dá bolo de chocolate para ele, para mostrar que a posse é mansa, pacífica, né? E aí ele pergunta várias coisas. Aí tem lá a pessoa que toma conta lá da chácara e faz perguntas. Você está aqui de boa? Ah, eu estou aqui e tal. O cara, ele está aqui há muitos anos, já estou aqui desde a época dos pais dele e tudo mais. Tal. Então, a ata notarial ela ainda tem isto, né? Mas, quando você aplicava, né, o parágrafo 6º do artigo 26 da 6766, não tem nada disso. Né? Qual era o título? Né? É o mesmo, é o compromisso de venda e compra, né? Vão servir como título para o registro, quando acompanhados da respectiva prova de quitação. Então, o que o oficial recebia para fazer esse registro do adquirente lá na matrícula? O compromisso de venda e compra, né? E a respectiva prova de quitação. Ponto. Está escrito aí ata notarial? Não. Eu não preciso de ata notarial para dizer o quê? O que já está escrito no compromisso? Os valores? Ué, eu não vou apresentar as provas de quitação? Né? Então, é isso que precisa. Aí o oficial vê lá, está quitado, o preço foi todo pago. Muito bem. E o compromisso, quem é que está prometendo vender? É o mesmo que está aqui na matrícula? Está registrado. Você, adquirente, é o novo comprador, ponto. É o novo titular, o novo proprietário. Então, o parágrafo 6º é a aplicação da adjudicação extrajudicial. Poxa vida, ele não está nem pedindo para falar, para perguntar para o vendedor alguma coisa, nada. Chegava lá o adquirente, apresentava o compromisso, a prova de quitação e a vida que segue. Né? Então, será que essa objetividade da norma ela gerava mais dúvidas ou era mais benéfica porque quando você não cria muito problema, ela é mais efetiva, né? Pronto. Então, alguns vão dizer, não, mas eu prefiro que a norma traga direitinho todos os documentos, porque senão tem oficial que vai pedir coisa, tem outro oficial que não vai pedir nada, e fica uma confusão, fica uma insegurança jurídica, né? Então, nós vamos ter opinião para todo lado. A verdade é que o parágrafo 6º do 26 da 6766 não pedia nada, além do óbvio. Né? Qual é que era o título? Eu preciso de um título para levar a registro. Né? E a prova da quitação. Antes de passar para esse próximo tópico, que é interessante também, aqui uma coisa que eu não anotei, mas uma possível utilidade para a ata notarial é porque essas provas de quitação, às vezes, elas são falhas. O que quer dizer isso? Imagina, eu tenho uma promessa, ficou ali previsto o pagamento em 36 meses. Só que eu só consegui guardar porque houve inundação, choveu muito lá, 12 recibos eu perdi. O cachorro comeu, o meu filho pegou, foi lá, engatinhou e rasgou tudo. Eu não tenho prova de quitação de 100% das parcelas. Então, aí aplica aquele dispositivo do Código Civil que dá uma presunção. Se você apresentar o último pagamento, presume-se todos os pagamentos anteriores foram feitos. Né? Bom, mas é uma presunção. Né? Então, talvez, em algumas situações muito peculiares, eventualmente a ata notarial pudesse ter alguma serventia, alguma utilidade. Né? Como tudo no direito, né, você tem exceção à regra. De qualquer forma, não justificaria você ter ata notarial para tudo, como é agora, né? Como é na uso capião extrajudicial. Depois vamos ouvir o Marcos sobre essa
questão. Ele gostou muito. Ó, eu percebi que gostou muito aqui do raciocínio, da reflexão aqui. Muito bem. Bem, mas a adjudicação. E se a promessa não for de compra e venda? Tiver uma natureza um tanto quanto diferente. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo da dação em pagamento. Eu não coloquei aqui promessa de doação, porque é muito controversa, né? A maioria da doutrina diz que promessa de doação não existe. Por quê? Porque é sempre um ato de liberalidade. Então, como é que eu posso prometer? Eu posso ter a qualquer tempo a possibilidade de mudar de ideia. Eu não quero mais realizar essa liberalidade. Mas dação em pagamento não é uma liberalidade, é uma forma de pagamento que pode estar previsto no âmbito da promessa. Mas não é propriamente aquela situação de compra e venda que você dá dinheiro e recebe a coisa. Né? E aí eu me socorri para dizer que não seria possível, em outras hipóteses de promessa, a não ser compra e venda, compromisso de venda e compra, promessa de venda e compra, eu me socorri do parágrafo 1º do artigo 216b. Né? Por quê? Ele é específico. Quem é legitimado? Também isso lembra lá a lei de incorporação, que diz assim, olha, só pode ser incorporador a letra A, letra B, letra C, lá do artigo 31. Né? Então, aqui eu senti a mesma fórmula de tratamento do legislador. Ele diz assim, esses são os legitimados. Então, não tem discussão. Né? E quem é o legitimado para requerer a adjudicação? São esses, o promitente comprador, seus cessionários, sucessores, né? E o promitente vendedor. Então, aqui parece que não tem como ter interpretação. Está escrito, né? Quando a lei é clara, né? É literal, não tem como interpretar. Parece que a legitimidade está restrita às hipóteses de promessa de venda e compra. Então, aqui eu transcrevi o parágrafo 1º, que me dá essa impressão e não possibilita você utilizar a adjudicação extrajudicial para outras formas de promessa. Modo derivado de aquisição da propriedade. Pronto. Chegamos naquela outra situação. Enquanto que a usucapião é originária, aqui é derivado. E aí a lógica prevalece também. Né? Modo derivado, exigência do recolhimento de ITBI, está lá, 216b, parágrafo 1º, inciso 5º da Lei de Registros Públicos. Né? O interessante, né, e é muito, me parece muito adequada essa novidade do 216b, e isso, de fato, né, é bastante diferente lá da Lei 6766, do artigo 26, parágrafo 6º, a possibilidade da adjudicação também é para o vendedor. Né? O vendedor está cansado de receber cobrança de IPTU, sendo que o IPTU deveria estar sendo pago pelo adquirente. E o adquirente não paga. E aí a prefeitura vai lá levantar a matrícula e vê o nome do vendedor. E fica promovendo cobrança do proprietário que aparece na matrícula. E o vendedor fica se enchendo daquilo. Né? Quando eu fazia memorial de incorporação, né, a incorporadora tinha 1.000 executivos fiscais de IPTU. De imóveis que já tinham sido vendidos, o preço pago, simplesmente o adquirente, por qualquer questão, não tinha dinheiro para pagar ITBI, não tinha dinheiro para pagar os emolumentos, ele não transferia, não fazia escritura definitiva. Não se propunha a fazer, sendo que essa obrigação está prevista no contrato, é própria do comprador. Tanto a despesa quanto a iniciativa, o interesse, né, de ver reconhecida a sua propriedade no registro imobiliário. Então, o 216b, ele abre essa porta, isso é muito legal, muito curioso e muito interessante. Claro, e distingue essa figura, em grande medida, da figura lá que já aparecia na 6766, no parágrafo 6º do artigo 26. Agora, significa dizer que o vendedor tem que estar tão enlouquecido que ele vai pagar IPTU. Desculpe, vai pagar ITBI. Porque essa é uma das exigências do inciso 5º, lá do parágrafo 1º. É um dos documentos
que, para a recepção do pedido do requerimento de adjudicação oficial, ele tem que observar, porque está na lei. Está no parágrafo 1º, um dos incisos desse parágrafo 1º do artigo 216b. Modo derivado de aquisição, e quem está pagando, se for o requerimento do vendedor, quem está pagando é o vendedor, e não o adquirente. É muito curioso isso, mas a conclusão, é a circunstância, o fato que percebemos a partir desse reconhecimento do modo derivado de aquisição da propriedade. Pronto, ao espelho aqui, imóvel em área irregular, condomínio edilício não instituído, loteamento irregular. Aqui, né, eu não consigo enxergar a possibilidade de adjudicação. E aí eu vou evocar todos os princípios que nós todos estamos cansados de estudar, de citar. Princípio da qualificação registrária. Exame do título, verificação pelo oficial de sua legalidade. Então, por exemplo, tem a área irregular. Não existe o lote. Só que na promessa está lá, eu estou adquirindo lote de 10 de frente, 20 de fundo, 10 de fundo. Só que esse imóvel não existe. Como é que eu vou prosseguir no exame desse requerimento de adjudicação? Eu não consigo. Eu, oficial, não consigo fazer isso. Por quê? Eu tenho a responsabilidade do exame da qualidade da qualificação registrária. Eu não consegui ver como pudéssemos, diante do princípio da qualificação, dar o passo adiante no requerimento de adjudicação. Não consegui ver. Além disso, se não fosse bastante o princípio da qualificação, impossibilidade da adjudicação e atenção ao princípio registrado da disponibilidade e continuidade. Ninguém poderá transmitir aquilo que não possui. Se o loteamento, por exemplo, ele é irregular, vai saber lá em nome de quem aparece lá na titulação na matrícula. Aí o compromisso foi aquele que vendeu, prometendo que iria regularizar o loteamento, e não faz. Então, quem vendeu pode transmitir aquilo que não titula? Outra impossibilidade de atendimento ao requerimento de adjudicação. Princípio registrário da disponibilidade e continuidade. Ah, não, para um pouquinho. Quem fez lá o empreendimento foi o mesmo que me vendeu. Ok. Então, nós precisaríamos ver o caso concreto. Mas, mesmo assim, eu não tenho base registrária para levar adiante a adjudicação. Repare que lá no parágrafo 6º do artigo 26 da 6766, não é assim. Eu tenho um loteamento registrado, regular. Eu estou tratando apenas de reconhecer a promessa ou compromisso como título suficiente, né, dispensando a escritura definitiva, para reconhecer a titulação de domínio, de propriedade. Mas eu tenho a base registrária regular. E aqui, e aí eu acho que aí eu termino, será? Acho que é. Outra pergunta. Você tem necessidade de, previamente, antes de fazer o requerimento da adjudicação, fazer o registro da promessa de venda e compra? Não. E está escrito isso no parágrafo 2º. O deferimento da adjudicação independe de prévio registro. Então, isto está resolvido pela própria expressa referência da norma. Para o deferimento da adjudicação, eu não preciso do registro. Bom, mas como é que eu constituo o direito real no nosso sistema brasileiro? A única forma de você constituir direito real é o registro. Por isso, vem o parágrafo 3º. À vista dos documentos, o que o oficial do registro vai fazer? Procederá ao registro do domínio, em nome do promitente comprador, né, servindo de título a respectiva promessa de compra e venda. Eu vou ter que fazer o registro da promessa? Claro que eu vou ter que fazer o registro. Isto é inevitável. Por quê? Porque o parágrafo 3º reconhece, assim como acontecia lá
no parágrafo 6º lá do artigo 26, reconhece como título que está sendo apresentado ao registro, e eu preciso ter o título, a promessa. Então, a promessa vai ter que ser registrada, porque ela é o título. Então, eu preciso, volto à pergunta, é necessário, então aí eu não vou falar no prévio, é necessário o registro da promessa de venda e compra? Sim. Só que não como elemento para o deferimento da adjudicação. Mas, de qualquer maneira, eu vou ter que recepcionar a promessa como título e fazer o registro. Então, há necessidade do registro para você reconhecer o direito real titulado pelo adquirente? Sim, eu preciso do registro. Isso está escrito no parágrafo 3º. Não há dúvida quanto a isso. Então, essa pergunta ela é capciosa, depende como você faz. Se você disser assim, é necessário o registro prévio? Não, parágrafo 2º. É necessário o registro para você obter o direito real de aquisição, o direito real de propriedade? Sim, parágrafo 3º. Se você fizer a pergunta genericamente, eu preciso registrar a promessa? Você tem que dizer sim, você precisa registrar. Só que você não está dizendo em que momento. Bem, e aí nós partimos para o segundo problema, ou passo, ou como queiram. Exame do título. Se eu estou recepcionando um título, e esse título é que vai servir a propósito da constituição do direito real de propriedade, o oficial vai ter que fazer a verificação da sua legalidade. De novo, aplicação do princípio da qualificação registrada. Inclusive, incluindo nesse caso, o princípio registrado da disponibilidade e continuidade. Então, eu preciso do título. Qual é o meu título? É a promessa. Eu não precisei examinar a promessa sob o ponto de vista do procedimento administrativo. Mas na hora que eu tiver que fazer o registro, claro que vou ter que agora assumir o meu papel como oficial de registro e obedecer o princípio da qualificação, o princípio da disponibilidade e continuidade. Agora sim, os dois últimos elementos. Existência de cessões de direito. Eu estou com uma promessa. Sim. Agora, eu posso ter obtido essa promessa não daquele originariamente que fez o vendedor inicial, originário, né? Mas no meio do caminho, várias cessões de direitos. Mesma coisa. Como é que eu vou reconhecer a promessa de venda e compra do último elo da cadeia de transferências sem fazer o reconhecimento e o registro, né, das transferências anteriores? Se eu não fizer isto, eu estou, de novo, né, descumprindo o princípio da disponibilidade e da continuidade. Quem vendeu, está lá o nome dele lá na matrícula. É o primeiro. Aí, vendeu, cessão de direito, cessão de direito, cessão de direito. E aí, o último cessionário fez uma promessa de venda e compra. Aí, eu apresento a promessa. Só que quem é o vendedor foi o cessionário. Então, eu vou ter que trazer a cessão. E se tiver uma anterior a essa? Se tiver uma anterior a essa? Ah, professor, e se eu tiver a promessa e depois sessões posteriores? Não, aí tudo bem, porque a adjudicação ela engloba também sessões. Então, ok. Aí, de qualquer maneira, eu vou ter que trazer todos os vínculos, todas as transferências a registro. Não dá para fazer salto. E isso tem sido debatido, né? Falta, como eu disse, uma maior reflexão em textos de artigos, capítulos, etc. Né? Mas nos debates isso tem sido bem tranquilo, porque senão eu daria margem a quê? A fraude. Né? Toda vez que eu pego e faço esses pulos, né, você fica logo pensando na fraude ao fisco. Então, isto tem que estar
super transparente, todas as transferências reconhecidas, não é? E registradas. E aqui, deixa eu ver. Pronto, essa é a última mesmo. E se a promessa já estiver registrada? Ora, nós sabemos que a promessa registrada ela gera um direito real, que é o direito real de aquisição. Então, o comprador já é titular de um direito real. Ele só não está obtendo do vendedor a escritura definitiva. Bem, mas se o título da adjudicação é o compromisso, eu vou registrar o mesmo título 2 vezes? Então, a proposta que eu ouvi me parece relativamente interessante, mas se nós olharmos lá o 167, não é? As hipóteses de registro e de averbação, não é? O direito real que vai surgir é o de propriedade. Mas o ato registrário de averbação é adequado para esse tipo de efeito real? Mas eu já tenho a promessa registrada. Eu vou registrar de novo a mesma promessa? A sugestão que eu tenho ouvido é o da averbação, embora não é um ato registrário adequado para a eficácia correspondente à constituição de um direito real, né? Esse é um aspecto. Qual é o ato registrário que eu obteria se a promessa já estiver registrada? Ou seja, eu vou chegar lá para o oficial e vou apresentar simplesmente aquele rol de documentos, né? E a comprovação da quitação das parcelas do preço. Bom, mas a reflexão que tem surgido ao lado desse problema do ato registrário correspondente, se a promessa já está registrada, é a tipificação do direito real de aquisição que o Código Civil nos traz, nos artigos 1417 e 1418. Se eu registro a promessa de venda e compra, eu já sou titular do direito real de aquisição. Está aqui, 1417. Eu registro a promessa e eu sou titular do direito real de aquisição. 1417. Qual é o problema que essa tipificação de direito real traz no que tange à adjudicação extrajudicial? Se eu tenho a adjudicação, se eu tenho o direito real de aquisição, a promessa já foi registrada, a opção na hipótese de recusa da obtenção da outorga da escritura definitiva não é a adjudicação extrajudicial, é a adjudicação judicial. A redação do 1418 parece excluir a possibilidade da adjudicação extrajudicial se a promessa já tiver sido registrada. Por quê? Porque na tipificação do 1418, a adjudicação do imóvel tem que ser através de juiz. Está escrito. Não estou inventando nada. Não é interpretação. Professor, vamos considerar a adjudicação extrajudicial como exceção a essa regra. Posso fazer isso? É este o caso? Principalmente porque, de novo, né, tanto o 216A quanto o 216B dizem que a opção pela extrajudicial é escolha. Então, eu não estou obrigado a realizar a adjudicação extrajudicial. Parece que, se eu já tiver registrado a promessa, a minha opção deve ser a adjudicação judicial, porque é isso que diz o 1418. Parece. Gostaria de ouvir os expertos no assunto a respeito. E é complicado quando a lei é assim expressa. Porque quando a lei é mais ou menos, né,
fala lá, propriedade superficiária, então vamos lá interpretar esse negócio. Agora, aqui está difícil. Bem, essas foram os pontos que me ocorreram trazer aí para reflexão e para os debates, né? Não sei se na exposição do raciocínio que eu pude fazer, que eu fiz, isso já enfrentou algumas questões, não é, que foram anteriormente debatidas ou não. Então, eu fico à disposição aí dos comentários aí dos prezados amigos e colegas que estão aí acompanhando, não é, essas considerações apenas a título de pensar, de refletir sobre essas duas figuras jurídicas. Obrigado aí pela atenção. Konaga, se me permite, professor Everaldo, que aula, magnífico, muito obrigado e acho que em nome de todos aqui agradeço pela sua paciência e pela sua explicação sempre tão tranquila, clara, e é uma clareza de quem domina o assunto mesmo. E eu ouso aqui, eu não sou esperto, palpiteiro, mas existem alguns pontos que eu fui anotando com relação ao que o senhor foi falando, que são incríveis, assim, e acho que a conversa é boa quando a gente se pega pensando em algo que nunca tinha pensado antes. O primeiro deles era exatamente essa disposição do 1418. Me parece que levar ou tirar do interessado a opção, o direito de optar pelo procedimento administrativo por conta do artigo 1418 não é coerente com a ideia da lei que, diga-se de passagem, hierarquicamente igual e veio depois. Ou seja, tem aí um caráter de modificativo da regra dessa regra em particular do Código Civil. Então, acho que esse é a primeira reflexão que eu gostaria de fazer. Ou seja, me parece que quando eu tenho direito, me parece não, eu estou convicto, até me convencer do contrário, mas que o registro do compromisso de venda e compra constitui o direito real de aquisição, ou seja, um direito real sobre coisa alheia, que é diferente do direito de propriedade que eu vou buscar com a adjudicação. A situação de eventualmente ter um compromisso de venda e compra registrado me parece que coloca o interessado na adjudicação numa posição muito mais firme para fazer isso. E aí, a solução da averbação me parece horrível. Tão horrível quanto a lei das SAs, que disse lá, por algum motivo, que aquilo era averbação. Então, a única averbação que constitui direito real de propriedade é aquela lá da conferência de bens e etc., prevista na lei das SAs. E aqui, eu acho que, exatamente por se tratar de um direito real diferente, um registro constitui o direito aquisitivo, o direito real à aquisição, e o outro registro constitui o direito de propriedade. Então, não vejo motivo porque não falar de dois registros mesmo, são registros diferentes. E aí entra nesse meio o segundo aspecto, que é com relação às sessões. Obviamente que as sessões, tal como numa escritura comum, elas precisam ser relatadas e elas têm a sua repercussão tributária, que é a que todo mundo mais se preocupa. E essa repercussão tributária pode ser afastada pela medida judicial cabível, né? A boa e velha discussão de ser ou não fato gerador a cessão de direitos, e se o direito está registrado ou não, se é de um direito registrado ou não. Só esse aspecto dá pano para a gente conversar por mais algumas horas aqui. Mas talvez por aí, é comum uma impossibilidade de várias sessões de direitos levarem a uma adjudicação, aí talvez o remédio seja outro e é o uso capião mesmo. Se essa situação contratual aí, intermediária da venda e compra até a propriedade, revelar uma impossibilidade desse registro. E aí, mas de qualquer maneira, essas sessões, normalmente, o que se espera, com os direitos que são cedidos, vai à posse. Então, elas servem para justificar uma posse exercida daquele imóvel com o ânimo de dono, para justificar um uso capião. Um ponto interessante sobre a dação em pagamento.
E aí, quando eu acho que quando o senhor falou que a dação em pagamento não serviria como título hábil, eu primeiro falei, mas por que não, né? Mas aí eu lembrei que a dação em pagamento ela está prevista lá no Código Civil num capítulo de adimplemento e extinção de obrigação. E aí, quando fala da adjudicação, eu não me lembro o artigo, mas fala que o credor pode receber via diversa mediante dação em pagamento. Ou seja, tem uma natureza complicada aí, diferente, que me faz concordar com o senhor que a dação em pagamento acho que não tem essa situação. Não caberia mesmo, não justificaria aí um uso capião. Se essa promessa de dação, por algum acaso, vier com uma emissão na posse, e aí, a partir disso, poderia ter um justo título de posse que justificaria uma contagem de prazo diferenciada para uso capião, quem sabe? Mas, de novo, o remédio não é a adjudicação. E daí tem outros elementos, outros requisitos, né? Ah, a penúltima situação interessante que o senhor me fez pensar, a prova de quitação. É, em que pese, acho que 100% dos repórteres brasileiros usarem quitação no sentido errado, do tipo, vai lá esse final de semana e quita sua dívida com a Caixa. Não, quem quita é o credor, o devedor paga. Isso é muito importante, porque eu, como credor, eu posso dar uma quitação unilateral, ainda que tenha parcelas em aberto. E aí existe uma situação interessante, de fato, e isso acontece mesmo, né? Porque assim, de fato, você tem lá por alguma circunstância, um loteador, ou um proprietário de lotes, ou um proprietário de imóveis em geral, e falar da 6766 é o parágrafo 6º lá do artigo 26, ele tem uma solução já muito antiga para isso, mas de fato você imaginar que esse vendedor vai pagar os ITBIs para se livrar da propriedade é meio estranho? Não, acontece muito. Mas vale lembrar que existe o efeito exoneratório da responsabilidade tributária com a averbação, agora registro a averbação, preciso checar, mas com do termo de quitação. Ou seja, se eu sou o vendedor, tudo bem que eu não vou transmitir a propriedade e eventualmente eu posso verificar que vale a pena pagar os ITBIs e me livrar. Mas eventualmente não, então eu posso me valer da averbação do termo de quitação para ter os efeitos exoneratórios da responsabilidade tributária, que foi introduzido aí pelo aquele artigo 54 acho que foi da lei da REURB mesmo. E aí ficam duas discussões, né? Uma que já está superada, me parece, que a gente tem conseguido fazer isso sem nenhum tipo de problema, que é não preciso registrar o compromisso para averbar a quitação e gozar desses efeitos. E a segunda, que ainda me parece que ainda gera discussão, que diz respeito aos efeitos dessa exoneração, se atinge débitos anteriores à averbação ou não, por conta exatamente de eu, até certo modo, continuar com a situação da obrigação propter rem, porque eu sou o proprietário formalmente. E o último ponto, prometo, e vai ser rápido, é com relação a... Eu fiquei muito intrigado quando o senhor falou que a uso capião ela pode atingir outros direitos reais. Minha primeira reação foi, é óbvio, servidão. E daí o senhor usou a servidão como o último dos exemplos. Eu falei, mas fala da servidão, professor, cadê a servidão? E por quê? Porque eu acho o seguinte, o usufruto e direito de superfície, eu tenho muita dificuldade de entender e me parece que a natureza desse direito não é compatível com a uso capião. E aqui eu vou tentar me explicar. Porque se a uso capião, ela demanda um ânimo de proprietário. Ou seja, aonde que é muito fácil imaginar, todo mundo aqui sabe de vários exemplos, pô, eu tenho a coisa como minha, eu ajo como tal, defendo a coisa, cuido da coisa, do imóvel, etc. E vou pleitear isso porque tenho a posse mansa, pacífica e ininterrupta por determinado tempo. Ótimo. Servidão. Puxa, servidão eu tenho o direito de passagem, eu uso aquela passagem, por mais onerosa que ela seja para o prédio serviente, etc., tal, porque tem a regra específica da passagem forçada, mas que não é servidão, né? Mas eu uso aquilo e tenho o direito real de usar aquilo. Então, se eu passo na frente da sede da fazenda do Kikunaga para chegar na minha,
de forma mansa, pacífica e ininterrupta, eu tenho o direito real daquilo. E aquilo é importante para mim, porque quando eu vender minha fazenda para o professor Everaldo, ele sabe que ele vai usar o mesmo acesso. E aí não vai discutir com o Kikunaga a via menos gravosa. Mas aí eu penso no usufruto. E aí eu não consigo diferenciar uma situação de alguém que tem o usufruto de um imóvel como o seu e não é proprietário. Ou seja, como é que separa, né? Porque eu tenho uso, gozo e fruição do imóvel, mas eu não tenho a disposição. Ou a superfície, né? Que é um direito ainda também na mesma forma. Ou seja, eu sou quem detém uma superfície de um imóvel, me parece que acaba detendo ele com todos os requisitos reunidos ali para uso capião à propriedade, tal como usufruto. E aí é o que eu não consigo fazer essa distinção. E eu sempre digo, sempre, toda oportunidade, talvez seja alguma bobagem, mas quando a gente resolve lidar com o imobiliário, a gente acaba se metendo em muita encrenca, porque nós temos que transitar em dois mundos bem diferentes, né? O mundo do direito privado e o mundo do direito público. E os dois precisam conversar, e muitas vezes eles não conversam. E aí, quando eu olho para essa situação da usucapião, eu vejo no artigo 1380 ou 1379, do Código Civil, que ele fala da servidão, da usucapião de servidão. E aí eu olho para o registrador, para o tabelião, né, vou ter que fazer a ata notarial, mas o Kikunaga já vai falar disso, e esse cara ele tem que fazer aquilo que a lei determina que ele faça, diferente de quando eu estou no mundo do direito privado, que eu posso fazer tudo aquilo que não for proibido, né? E aí eu vejo que não existe previsão legal para usucapião de superfície ou de usufruto, talvez porque seja coerentemente com essa reunião de todos os aspectos da usucapião da propriedade, ou seja, se você tem usufruto, etc., pô, é tudo, não é? Não há uma separação nisso. E aí, e aí eu vejo uma coerência dessa regra e limitando, então, uso capião. É propriedade, com propriedade eu falo de tudo, uso, gozo, fruição, superfície, né, o direito de construir, plantar, etc. E, aliás, eu já exerço esse direito, porque, né, eu planto, eu construo no imóvel que é meu, e a impossibilidade, então, de fazer essa distinção olhando aqui para o mundo do direito público por ausência de previsão legal. Então, acho que são essas as rápidas, não tão rápidas considerações que eu gostaria de falar e agradecendo ao senhor de novo, professor Everaldo. Professor, está com a palavra, fica à vontade. Posso? Claro. Primeiro, parabenizar o Mark pelas observações, né, excelentes, muito pertinentes, né? E justamente esses pontos que eu suscitei são pontos agora que estão sendo debatidos. Então, aquilo que foi mencionado pelo Mark para a nossa reflexão, como eu também pretendi, né? Levantar alguns aspectos para que nós pensássemos, e a adjudicação vai suscitar ainda diversos outros tópicos aí de reflexão. Essa questão da usucapião, eu tenho reconhecido, né, que você demonstrar um ânimos diferente da propriedade não é fácil. Tudo que é subjetivo, né? Qual é o seu ânimos? Você agiu dolosamente ou culposamente? É difícil. Você tem que ali cercar as circunstâncias. Né? Por que o direito de propriedade ele é diferente dos outros direitos reais? Porque a tipificação do direito de propriedade, que está lá no 1228, usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa de quem injustamente a detém ou possua. Né? Essa tipificação não aparece no usufruto, não aparece na superfície. Né? O usufruto não há disposição, não há reivindicação. Né? Então, a tipificação, o princípio, justamente por isso que ele é tão importante ao lado da taxatividade. Porque é assim que você distingue, senão todos os direitos reais se confundiriam. Né? O usufrutuário, ele tem uso e o gozo. Eu estabeleço lá uma escritura de usufruto para alguém. Esse alguém fica utilizando o bem como usufrutuário, usando e fruindo. Usufruto, né? Usufruto.
mas ele continua reconhecendo o nu proprietário como tal, por uma série de providências, de coisas. Ele não é proprietário. Ele não tem o ânimo de proprietário. Ele utiliza a coisa como usufrutuário. Mas então por que, se eu tenho escritura de usufruto, eu vou precisar utilizar da uso capião? A escritura é nula, por qualquer razão. Eu me comportei como usufrutuário durante anos, né? E reconheci a existência de uma outra pessoa que não é um terceiro qualquer, é um não proprietário. É difícil você encontrar ali uma situação, né? Essa que eu citei não é uma facilitação. Né? Por quê? Porque eu deixei de ter o embasamento jurídico para eu chamar de minha a qualificação como usufrutuário. Por conta disso, eu faço lá uma consulta para o meu advogado, para o Marcos, ele vai dizer assim, não, a pessoa que outorgou a escritura de usufruto já faleceu, não serve bem esse argumento, porque aí nós teríamos uma outra situação. Né? Mas, por qualquer razão, aquele que estabeleceu o usufruto não consegue, não pode, está interditado, sei lá eu. E a opção mais simples é a uso capião. E aí eu vou pedir a declaração da uso capião judicial ou extrajudicial, demonstrando meu ânimos como usufrutuário, não é como proprietário. Porque proprietário não sou. Sempre tratei o bem como usufrutuário e reconheci a existência do meu proprietário. A superfície é exatamente a mesma coisa. Ela não se confunde com propriedade. Mesmo quando a gente tinha enfiteuse, e o domínio útil, se existe uma qualidade jurídica próxima, assim, quase idêntica à propriedade, é o domínio útil. Nunca nenhum autor em toda a história da humanidade chamou domínio útil de propriedade. Por quê? Porque o domínio útil possuía a tipificação que antes o Código de 16 emprestava. E dizia, enfiteuse é uma coisa, propriedade é outra. Estabelecia lá o regime jurídico desse direito real. Não é fácil, porque visualmente você vê o cara lá construindo, vê o cara lá plantando. Entendo. E para cobrar ITBI, mais ainda. Não, né? Eu quero cobrar ITBI do cara, então ainda vou ali armar e chamar a superfície de propriedade superficiária. Mas isso é absolutamente contraditório com o sistema pátrio, o sistema dos direitos reais, né? E os princípios que regem esses direitos. Né? De novo, né? Reconheço que essa questão de ânimos é um problema de prova, porque é subjetivo. Né? Eu tenho que demonstrar que a atitude daquele que está envolvido naquela circunstância, foi uma atitude de usufrutuário, uma atitude de superficiário. O legislador ele disse, olha, se o usufruto não decorrer da uso capião, então ele de alguma maneira reconhece que isso é possível. E o professor Moreira Alves escreve sobre isso quando trata da organização horizontal da posse. Né? Que a posse vai recair sempre sobre um bem corpóreo, mas o problema de você adquirir outros direitos reais está no ânimos. Era essa a divagação que eu gostaria de fazer, mas parabenizo aí pelas suas considerações muito pertinentes e adequadas. E só um último comentário antes de passar a palavra para o Kikunaga, só para fixar a informação na cabeça de todos. Tanto é possível o capir bem móvel, que eu me lembro no segundo ano de faculdade, um amigo meu me contou uma história que tinha um landau que um vizinho tinha deixado na casa dele. Mas e ele não sabia o que fazer com o landau. Eu falei assim, vamos achar alguém que assine uma petição inicial do usucapião, bora usucapiar esse landau. E deu certo. O mandado foi para o Detran. E ele virou o feliz proprietário de um landau. Na graça da pós-graduação, quando nós estamos lá nos créditos debatendo, é sempre lembrar da súmula, não é? Que permitia o usucapião de linha telefônica. É isso. É isso. Então, mas é uma graça. Por quê? Porque linha telefônica ela não tem materialidade. Então, de onde veio a súmula? Então, veja, a gente acha graça, fica tirando sarro da súmula, que aquilo é tudo absurdo, mas é súmula até hoje. Né?
Mas havia uma circunstância que justificava. A linha telefônica, na época da súmula, era uma fortuna. Existiam empresas que só lidavam com negociação de linha telefônica. E qual era que você conseguia juntar dinheiro para comprar linha telefônica, você demorava 2 anos para instalar. Então, você tem uma linha telefônica, era o escritório de advocacia que tinha linha telefônica, era o suprassumo do escritório. Hoje não vale nada, mas naquela época valia. E aí, se por qualquer razão o titular da linha telefônica desaparecesse, por exemplo, uma pessoa jurídica, acabou a pessoa jurídica, desapareceu. Eu não consigo, eu tinha adquirido a linha, mas não tinha havido a transferência. E a pessoa jurídica desapareceu. Então, eu estou usando a linha telefônica e não consigo regularizar um patrimônio de alta envergadura. Aí vem a súmula do Tribunal Superior e diz: é possível uso capião de linha telefônica. É totalmente risível e absurdo, porque você não consegue realizar a posse, atos possessórios sobre uma imaterialidade. Mas aquilo surgiu como uma solução, né? Porque cai na mão. A gente tem que entender também a posição dos julgadores. Se nós fôssemos julgadores, eu fico recebendo lá requerimentos de uso capião, eu falo assim, mas não é possível. Eu vou ter que indeferir isso. Sim, mas aí vai ficar sem solução. Então, se nós nos colocarmos na posição dos julgadores, nós podemos entender o absurdo, mas também compreendemos a situação daquele que pretende dar uma solução para a vida. Esse é o grande desafio do magistrado. Ele se vê ali. Ele, inclusive, não pode querer impor os seus valores. Ele tem que impor, como representante do Estado, ele tem que impor a vontade da sociedade. Isso é dificílimo. Quantas bancas de magistrados eu não participei, e as perguntas que nós fazíamos é isso. Isso daqui que Vossa Senhoria está propondo é a sua opinião ou é da sociedade? E algumas vezes ele se enrolava, porque ele escreveu o que ele gostaria que fosse, o que ele entende por ser justiça. E ele não está de má fé, ele está super boa fé, querendo que o melhor para a sociedade prevaleça. Mas é a opinião dele ou é a da sociedade? Ele é o representante dele como poder, como ente de decisão, ou ele é um representante do Estado e dos valores sociais? Então, é muito interessante essa colocação. Sim, é perfeitamente possível. No 216A e no 216B, esses artigos só são voltados para a uso capião de bens imóveis, né? E eu achei curioso porque também existe, como muito bem você lembrou, a uso capião de bens móveis, né? E aí eu tenho que partir, vamos dizer assim, para o caminho mais difícil, sendo que patrimonialmente o bem imóvel, teoricamente, não é sempre assim, né? Tem muita Ferrari que vale muito mais do que apartamento de cobertura, não é verdade? Mas, mas são exceções, né? Não, então, e o regime jurídico de aeronaves e de embarcações ainda coloca eles como bens imóveis. Então... E bens imóveis, pronto, é verdade. Também é uma outra coisa curiosa, né? Porque você, por exemplo, a hipoteca, ela incide sobre aeronaves, sobre os navios e tudo isso, né? Mas não é porque você desqualifica, você considera como bem imóvel, porque você tem registro, você tem aquelas circunstâncias. Mas, claramente, se tem uma coisa mais móvel do que avião, é impossível. O navio ele é meio devagar, fica ali um tempão, não é? Ele parece imóvel, mas o avião não. Né? Mas, Mark, muito obrigado aí pelas as observações excelentes. Imagina, é um prazer. Professor Everaldo, é um prazer ouvi-lo com a sua lucidez de sempre, né? Como o senhor expõe brilhantemente o raciocínio, né? É impossível a pessoa não compreender, né? É até possível, dependendo da pessoa, ela não compreende, né? E qual que é a pessoa que não compreende o raciocínio? A pessoa que tem interesse contrário ao raciocínio, né? Evidente, né? A pessoa que não está comprometida com a teoria básica do direito, com as ideias constitucionais, né? De legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência. Professor,
quando o senhor começou a falar, né, da ata, e todo mundo sabe, né, que eu defendo a facultatividade da ata notarial na usucapião, e na adjudicação, certamente eu vou em breve expor minha opinião num artigo jurídico da total desnecessidade, né, do absurdo que é a ata notarial no procedimento de adjudicação. Por quê? Porque comecei a lembrar de um princípio constitucional previsto lá no artigo 74, inciso 2, que fala da eficácia. E o 37 fala da eficiência. E aí, na minha cabeça, né, pô, o que é eficácia, o que é eficiência, né? Então, assim, bem claro, assim, o meio que você vai empregar para poder produzir o direito. E a eficácia seria a concretude do direito, o alcance desse direito, né? Que esse direito ele chegue nas mãos, que seja tutelado pela pessoa que necessita de tutela, que é o cidadão. Temos que lembrar que o artigo 1º da Lei 8935, ela traz 4 princípios lá. Publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Ou seja, o ato notarial, o ato registral, ele precisa necessariamente produzir efeito. Só que a eficácia, eu acho que ela é mais ampla do que eficiência. Por quê? Porque para você chegar à eficácia, você precisa passar por uma eficiência do direito. Aí vem a questão. Eu posso, para chegar no seu escritório, professor, eu posso seguir a linha reta da esquina do seu escritório, ou eu posso contornar o quarteirão. Qual é o caminho para chegar mais razoável na cabeça de qualquer pessoa? É ir reto e chegar no seu escritório. Eu não precisaria dar a volta. Ah, mas eu quero gastar tempo e dinheiro. Ok. Mas você obrigar todo mundo a dar a volta no quarteirão para chegar no seu escritório é um absurdo. Então, dentro desse raciocínio da eficiência e da eficácia, que eu acho que a gente precisa trabalhar melhor, a ata notarial, ela, na verdade, ela é um engodo. É um engodo. Não tem outra palavra, professor. Por quê? Porque a própria lei, o senhor falou da usucapião, a gente tem que lembrar que o artigo 5º, parágrafo 3º do provimento 65 de 2017 do CNJ, ele afirma que a ata servirá, vírgula, apenas para instrução do procedimento. Não servirá de confirmação da propriedade, da confirmação da posse. E aí, eu tenho que lembrar que o 216B, eu vou ler, me permita ler na íntegra para fazer o comentário, ele fala: ata notarial lavrada por tabelião, da qual conste a identificação do imóvel. Professor, a identificação do imóvel já está no contrato. O nome e a qualificação do prometente comprador já está no contrato, ou de seus sucessores. Está na cessão, num formal de partilha. A prova do pagamento do respectivo preço está no termo de quitação. Da caracterização do inadimplemento vai estar na notificação ou em qualquer outro documento que a pessoa, o interessado, vai apresentar. Então, quando a gente pensa em eficiência, a econômica esquece, porque você vai pagar para o tabelião certificar algo que você já tem certificado. Qual é o trabalho do registrador de imóveis? E o senhor afirmou bem. O princípio da qualificação registral está dentro das atribuições do oficial a analisar a autenticidade dos documentos apresentados pelos interessados. É um trabalho do oficial e é um trabalho natural da função qualificatória. Agora eu vou colocar nas mãos do tabelião. Por quê? Porque o tabelião vai conferir
segurança jurídica. Aí, nas grandes capitais, eu pergunto de forma retórica, quem é que faz a ata? Quem que outorga a fé na ata notarial? É o preposto. E aí, eu já tive essa conversa com o senhor, e, se Deus permitir, um dia eu vou me candidatar a ser seu orientando de doutorado, e eu gostaria de apresentar ao senhor a seguinte tese: a indelegabilidade constitucional da fé pública extrajudicial. Não pode o oficial, o delegatário, transmitir a fé outorgada a ele constitucionalmente a um preposto, que o senhor não sabe qual que é a qualidade do preposto. Por quê? Porque preposto, ele é uma modalidade de representante voluntário. Você contrata qualquer pessoa. E você vai outorgar fé para qualquer pessoa? Então, assim, o nosso sistema, ele está meio estranho. Aí, a lei fala de ata notarial. Ata notarial, nauso capião, ata notarial em sentido estrito. Por quê? Porque o 216A, inciso 1, ele fala a ata notarial lá do CPC, do 384 CPC. Aí a gente tem que lembrar que, analisando a ata notarial dentro da estrutura jurídica, nós temos o quê? Quais são os pressupostos da ata notarial, professor? Esse debate, eu tive um prazer imenso de debater com o seu amigo, o professor William, que também é coordenador da pós-graduação em Direito Imobiliário. Ele, como processualista puro e brilhante processualista, falando de prova, né? A gente comentou. Qual que é a natureza jurídica da ata? É de elemento probatório, é de documento, é pré-constituir uma prova. Ok. Qual é o pressuposto da ata? Quais são os pressupostos da ata? Primeiro pressuposto, professor. Fato presente. O fato deve estar ocorrendo naquele momento no qual, segundo o pressuposto, fé pública, o delegatário, o tabelião de notas, ele tem que outorgar fé para o fato. E ele faz isso como? Sem emissão de juízo de valor. Ele não ingressa no mérito do fato. Ele não participa do fato. Ele atesta a ocorrência do fato. Mas a posse, o tempo, não uso capião, são pretéritos. Quando o senhor comenta sobre a questão da justificação, o tabelião, muita gente fala isso, que a ata notarial para uso capião seria a audiência de justificação no judicial. Mas a pergunta é, mas ata notarial, ele não pode entrar no mérito. A atividade extrajudicial, ela é uma atividade pública de natureza administrativa. Ela operacionaliza o direito. Ela não reconhece direitos, porque isso é função exclusiva do juiz de direito. E aí nós temos como pressupostos o fato presente, a presença pessoal do tabelião e a vedação à emissão de juízo de valor. Então, a ata na uso capião eu não consigo fazer. Ela é meramente pro forma. É só para inglês ver, né? Porque o próprio CNJ fala que é para inglês ver. Na justificação compulsória piorou, porque a lei fala que ele vai atestar os documentos que o oficial de registro vai qualificar. Professor, me desculpe, mas é exigir da população que gaste dinheiro à toa. E o Veto falou bem, você vai burocratizar e vai encarecer o procedimento. Só isso. Evidente que os tabeliões de notas querem participar dos procedimentos. Só que, na minha visão, essa norma ela é inconstitucional porque ela viola o 74.2 e o 37 caput da Constituição Federal. Então, na minha visão, humilde opinião, professor, vivemos tempos meio obscuros,
né? E a gente precisa desse debate. E, mais uma vez, eu só tenho a agradecer a generosidade acadêmica que o senhor tem conosco. Espero que a gente possa se encontrar no IASP, né? Em breve. Infelizmente, o senhor não vai estar lá como presidente, né? E desejo sucesso à nova presidente lá da Comissão de Direito Imobiliário do IASP. Espero que a gente possa se encontrar nos eventos presenciais da Adnotare. A casa é sua, professor. O dia que o senhor achar por bem. Olha, quero falar sobre doação imobiliária por instrumento particular. A casa é sua, professor. Muito obrigado mais uma vez. Devolvo a palavra a Vossa Excelência para que faça as considerações finais. Quatro coisas. Doação, por conta das últimas correrias, eu ainda não terminei de ler o seu artigo, que deve estar muito bom, mas eu vou ler com calma para não falar bobagem, não é? Então, prometo aí, assim que eu conseguir ver com cautela, vamos falar a respeito. Primeira coisa. Segunda coisa, eu não estou mais no IASP, não é? Por uma série de questões pessoais, agora eu então me dissociei do IASP e estou lá associado ao IBRADIM, né? Então, sei também que até numa dos encontros das comissões, você estava lá também, presente lá e acompanhando lá os debates da comissão conjunta, acho que era direito do consumidor e direito negócios imobiliários, talvez, uma coisa assim. Então, vamos ter oportunidade, né? Terceira coisa, eu fico muito feliz, fico torcendo para que você passe a minha orientação, porque eu vou ser o orientador mais folgado do mundo, porque vai ser a melhor tese, né? Não vai precisar de orientação nenhuma, a banca de defesa vai ser brilhante, não é? Então, eu fico só no aguardo, né? E, aliás, o tema super interessante, né? Porque, na verdade, não é só... Veja quanta coisa foi suscitada, né? Não é só um problema específico, não é? Dessa qualidade da ata, como existem diversos aspectos outros, inclusive constitucionais e tal, que a tese poderá trazer. Então, uma coisa excelente. Então, fico no aguardo aí, ansioso, porque vai ser uma orientação a mais fácil da minha vida, porque vai ser tranquila. E a última coisa, né, é a sugestão que nós sempre fizemos lá no IASP, né? Poxa, nós estamos numa jornada tratando desses assuntos, né? Fica a sugestão da reunião dessas opiniões num livro, não é? Esse material está pronto. É só transformar, cada um transformar essas considerações em artigos. E aí montar essa obra coletiva sob a sua coordenação, sob a coordenação do Mark, sob a coordenação do Heitor. E aí fica a sugestão, porque isso seria o coroamento dessa jornada que já ocupou 3, 4 semanas, parece, não é isso? Então, poxa, material é o que não falta, né? E cada pessoa que participou pode, além de outros, poderão estar se reunindo na obra coletiva. Fica a sugestão e certamente a contribuição para o mundo jurídico será excelente. Mark, quer fazer um comentário final, meu caro? Pelo adiantar da hora, a esposa do doutor Everaldo deve estar louca, né? Caraca, onde você está? Dona Paleta, mentira! Ela sempre fala a mesma coisa. Ela fala assim, deve terminar umas 8h30. Ela fala, então vai até às 10. Não tenho nem expectativa, ela deixa lá no forno. Então, você já percebeu que é assim mesmo, que funciona, ou não? Tá, mas eu acho que eu faço quórum aqui com todo mundo que falou no chat aqui do Teams e no chat lá do YouTube, que foi maravilhoso. Acho que foi incrível mesmo e mais uma vez uma grande aula do professor Everaldo. Eu fico muito feliz de poder fazer parte disso. Agradeço o Kikunaga, o Heitor, todo mundo da academia por me deixarem participar disso. Eu fico muito enobrecido e isso me engrandece muito.
Meus caros, obrigado, Mark, mais uma vez. Heitor, se você estiver assistindo, um grande beijo. Espero que o seu sogro fique bem. Manda um beijo para a Laurinha. Professor Everaldo, um grande beijo para o senhor. Assim, o senhor é uma pessoa fantástica. Muito obrigado. Muito honrado pelo convite. Agradeço de novo ao Adnotari, a vocês que me honraram com esse convite. Eu estou sempre à disposição e vou estar sempre preocupado em estar caprichando aí nas exposições, porque vocês são top de linha, são profissionais da mais alta qualidade. Todos que participam do Adnotari têm essa peculiaridade. Então, é um prazer sempre estar ao lado de vocês. Um grande abraço e já posso dizer um bom final de semana, não é? Bom final de semana. Bom final de semana. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Tchau, professor. Um beijo. Beijo a todos. Até a Obrigado. próxima. Tchau.